E nós voltamos do intervalo e hoje, no quadro Viva a Cultura, nós vamos exibir uma matéria especial sobre a Associação São Martinho, que participou da primeira expedição do projeto Voo de Canoa, que leva a educação ambiental a crianças no estado do Rio de Janeiro. Em parceria com o Vicariato para a Caridade Social da Arquidiocese do Rio, a São Martinho tem a missão de contribuir para o desenvolvimento integral e para a garantia dos direitos das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. A reportagem é de Júlio Castro. A curiosidade e o olhar atento mostram como os pequenos têm vontade de aprender. Quem não queria ouvir o barulho do mar em uma concha ou até mesmo desbravar o mundo em uma canoa? A Associação Beneficente São Martinho participou da primeira expedição Voo de Canoa na segunda-feira, dia 13, no posto 3 da Praia do Flamengo. A assistente social da organização, Bianca Sena, contou que o projeto foi fruto de uma parceria com a EVM Ocean. A EVM, com seu braço social, trouxe a São Martinho e possibilitou aos nossos beneficiários participarem da oficina de canoagem. A ação socioambiental, além de apresentar objetos marinhos coletados durante o percurso, ofereceu uma oficina de gastronomia aos contemplados. Em parceria com a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, a São Martinho tem a missão de contribuir para o desenvolvimento integral e para a garantia dos direitos de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social na cidade do Rio. A união com o projeto Voo de Canoa é uma chance de levar a aprendizagem para aqueles que mais têm sede de conhecimento. É realmente muito emocionante, falando na primeira pessoa, no meu lado pessoal. Eu me sinto, bem forte mesmo, eu me sinto como se eu fosse uma criança, que nem eles. Eu vejo essas crianças, os olhinhos brilhando e eu lembro como era a minha infância, nesse encantamento, nesse despertar de consciência. O projeto não abandona a visão sustentável. Organizador e responsável pela montagem do material da canoa, o historiador Wagner Cataldo relatou os principais obstáculos. A parte difícil foi justamente o desprendimento do que a gente tem de moderno, né? Pensar o óbvio e pensar o mais simples possível para poder navegar essa canoa. Então, a partir do momento que eu comecei a me desprender dessa coisa moderna de ferramenta, metal, parafuso, porca, essas coisas todas, aí o projeto começou a andar e começou a fluir muito bem. E é o que está hoje. Toda essa canoa, tudo que tem nessa canoa é amarrado. A bordo de uma canoa polinésia, os navegantes vão percorrer quase 400 quilômetros e passar por mais de 15 municípios do estado do Rio de Janeiro. A equipe calcula que deve beneficiar mais de 250 crianças por meio de ações de educação ambiental. E não tem data para terminar. Então a ideia é que seja contínuo, não existe data para acabar. Mas que venha as próximas edições, então. Exatamente, isso aí que dure bastante tempo. E agora nós vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no último domingo antes da Quaresma. Nós sabemos que o tempo comum tem duas partes. Uma que vai do Natal até a Quaresma e a segunda parte, que é a maior, que vai de Pentecostes até o Advento. Essa primeira parte, tempo comum, termina justamente na próxima terça-feira, quando na próxima quarta-feira nós iniciaremos a Quaresma. O tempo da Quaresma, que se aproxima na próxima quarta-feira, é um tempo forte, assim chamado, que vai durar durante 3 meses, entre Quaresma e Páscoa, como a celebração do mistério da redenção. Toda a preparação para o centro da vida litúrgica da Igreja, que é a Páscoa do Senhor, sua morte e ressurreição, que nós vamos celebrar solenemente no tríodo pascal, que é o centro da vida litúrgica da Igreja, o mistério da Páscoa. Cristo entregou sua vida por todos nós, para que nós tivéssemos a vida e fôssemos redimidos por Ele. É o centro da nossa vida e para o qual nos preparamos durante 4 semanas, preparamos durante tanto tempo justamente para podermos vivenciar todo esse tempo
né, da Quaresma e depois o tempo da Páscoa. Todos são três meses, justamente, celebrações. E durante o tempo da Quaresma, que começa na próxima quarta-feira, começa com um dia de jejum e abstinência, e, ao mesmo tempo, com toda a nossa disponibilidade para podermos viver intensamente tempo de conversão e de penitência. Por isso, esses dias agora, nesse domingo que estamos vivendo, é uma despedida, né, do tempo comum, em que também há uma certa liberdade na questão de alimentação, etc., que no passado, quando na Quaresma não se comia carne dia nenhum, era a despedida da carne também. Nesses dias que acontecem essas despedidas, que nós temos justamente grandes festejos por aqui, cabe a nós, muitas vezes, buscarmos ser cristão em qualquer situação, em qualquer momento. E nos preparamos bem para o tempo da Quaresma, na próxima quarta-feira, que receberemos cinzas sobre as nossas cabeças, com os ramos bentos do ano passado, queimados, triturados, tornando pó, para que nós lembremos que nós somos pó, ao pó voltaremos e somos chamados a aproveitar cada dia para viver a nossa vida cristã. Aqui no Brasil, nós vivemos a Quaresma para que, junto com a conversão que cada um é chamado a ter, da língua, da vida de família, da correção que nós temos de tantos erros em nossa vida, e tantos pecados, nós também temos um questionamento que a Igreja do Brasil dirige a nós, para que nós também olhemos a nossa vida como vai e também a própria sociedade, já que o tema não é só para os cristãos, mas é para toda a sociedade brasileira, que é através da campanha da fraternidade, que começa nessa próxima quarta-feira de cinzas, vai ter o domingo de Ramos, quando teremos a coleta dessa intenção, tem nesse ano o tema Fraternidade e Fome. E tem como lema, dai-lhes vós mesmos de comer. Eu creio que é um tema que marca a nossa vida e que, de uma certa forma, a igreja tem respondido muito em relação a isso. Durante a pandemia, as comunidades, as igrejas souberam como ninguém responder a esse apelo e partilhar do pouco que tinha para que ninguém passasse necessidade ou fome ao nosso redor. E ainda hoje, um grande trabalho da igreja, posso testemunhar, Igreja Católica, né? Nós temos aí justamente tantas energias e tantas economias para alimentar a quem necessita nos tempos atuais. É claro que nós desejaríamos um tempo diferente, cada um com o seu emprego, sua casa, com a sua vida de família, desejaríamos um tempo de mais justiça. Mas enquanto não acontece isso, nós fazemos a partilha daquilo que nós temos e fazemos com muita generosidade e com dignidade também, respeitando a pessoa da pessoa necessitada. Portanto, dai-lhes vós mesmos de comer, como é o lema da campanha da fraternidade que começa nessa próxima quarta-feira, é para todos nós justamente uma chancela daquilo que nós somos chamados a viver continuamente e que deve incrementar ainda muito mais esse trabalho e essa preocupação. Mas junto com essa conversão, nós sabemos como partilhar o que nós temos com os outros, também nós questionamos a sociedade, o mundo que nós vivemos, porque que tem pessoas que passam necessidade, porque que não há uma melhor distribuição, né, de renda, de alimentos, de possibilidades, para que todos vivam com dignidade. Então, juntamente com a nossa vida de conversão, e devemos fazer de tal maneira que nós pensemos no outro, no pobre, necessitado, no que passa por necessidade, questiona também toda a maneira de nós organizarmos a nossa vida e o país, onde falta o alimento para as pessoas em muitas regiões do país. Quanto mais se faz reportagens sobre isso, quanto mais se fala, mais questiona as autoridades que têm responsabilidade, ou municipal, ou estadual, ou federal, em relação a essas realidades todas, já que deve se governar para todos e todos terem a dignidade de vida. Portanto, nosso convite para que a partir da próxima quarta-feira vivamos uma Santa Quaresma e para que nós possamos também, na campanha da fraternidade, nos examinar sobre a fome ao nosso redor e como que nós estamos repartindo aquilo que nós temos para que não falte o alimento na meio de nossos irmãos e irmãs.
Nós continuamos, nesse 7º domingo do tempo comum, a ler o Evangelho do Sermão da Montanha. Nós voltaríamos a ler o Sermão da Montanha após Pentecostes, né? Na 8ª semana do tempo comum, que vai continuar depois de Pentecostes. Mas as festas após Pentecostes, Santíssima Trindade, vão ter prevalência, vão prevalecer sobre os domingos, e nós só voltaremos a ler justamente aos domingos depois que passaria a leitura do Sermão da Montanha. Aí teremos já outros textos a partir da 10ª semana, o 10º domingo do tempo comum após Pentecostes. Portanto, nós praticamente com a leitura desse 7º domingo, lemos um trecho do capítulo 5, 38 a 48, né, do Sermão da Montanha, e claro que depois acabaremos não lendo o restante, porque terão outras festas após Pentecostes. Mas a leitura desse domingo, Mateus 5, 38 a 48, meus irmãos e irmãs, nos continua falando sobre esse coração renovado, esse homem de Deus que nós somos chamados a viver de conversão. E a gente tem uma palavra que nos ajuda muito a entrar na quaresma com o coração contrito, porque nós constatamos como nós erramos e como o nosso coração precisa se converter cada vez mais. Não é? Fala o Evangelho desse final de semana, vocês ouviram, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para te tomar a túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra, meus irmãos e irmãs, que supõe um coração diferenciado, uma mudança de vida. E isso não é fácil para a pessoa, porque nós somos pessoas que respondem às provocações e logo queremos retribuir o mal com o mal. Para retribuir o mal com o bem, só quem tem o coração transformado, renovado. E isso não é fácil. Aliás, é só com a graça de Deus, com o dom do Senhor. Por isso, sempre supõe que a palavra de Deus que nós ouvimos, ela tem essa força de transformar nossa vida e nossos corações. Porque, humanamente falando, nós faríamos bobagens cada vez mais, retribuindo o mal com o mal, diante do mundo violento como nós temos. E essa é a lógica da maioria das pessoas, né? De não levar desaforo para casa, de poder retribuir o mal com o mal, e achando que quem retribui o mal com o bem é uma pessoa frouxa. Pelo contrário, poder fazer isso supõe realmente a graça de Deus, porque humanamente falando é quase impossível. Mas aquilo que parece impossível aos homens é possível para Deus. Quando Deus atua no coração da pessoa, ela passa a receber as piores situações também muitas vezes de maldade, a retribuir com o bem. Mas continua o Evangelho, não é? Vós ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, um segundo aspecto, além de não retribuir o mal com o mal, fala para amar os inimigos e fazer o bem a quem nos persegue. Ora, caríssimos irmãos e irmãs, esse é um sinal da vida cristã. Os cristãos, com a graça de Deus, são chamados a terem dado esse sinal. Diante da perseguição, diante do martírio, quantos mártires morrem pedindo que perdoe os seus algozes? Pai, perdoai-lhe os que estão fazendo isso, porque não sabem o que fazem. Aquilo que Jesus falou no alto da cruz, nós vemos que se repete na vida de muitos mártires
no decorrer dos séculos, de pedir realmente perdão pelos seus algozes. Vemos justamente que a palavra do Senhor nos fala justamente disso, amar os inimigos. Esse é um sinal do cristão. São os cristãos que, com a graça de Deus, assim agem, assim atuam. E assim são sinais também da ação de Deus na própria vida, na própria história. E termina o perícope, o evangelho desse final de semana, com a palavra: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Que é, no fundo, aquilo que o Levítico fala na leitura primeira. Ou seja, sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Repreende o teu próximo para não te tornares culpado do pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas, mas o teu próximo como a ti mesmo. Nós vemos que, de um lado, se o Levítico falava ainda dentro do povo de Deus, Jesus fala, em geral, amar o próximo, amar os inimigos. E, ao mesmo tempo, a carta de Paulo aos Coríntios fala justamente isso. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém pensa que é sábio das coisas do mundo, reconhece a sua insensatez. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse final de semana que precede o tempo da Quaresma, realmente é uma palavra que nos convida a ter o coração contrito, a ter um coração que realmente reconhece seu pecado e que pede para que seja liberto de tantas amarras de ódio, de sofrimento, de maldade que está em nosso coração. Aproveitemos esse final do tempo comum, nessa primeira parte, e abramos o coração para iniciarmos bem o tempo da Quaresma nessa próxima quarta-feira, com o coração contrito, coração disponível, para que recebamos cinzas sobre nossas cabeças, nós sejamos abertos para buscar o Senhor como nosso Senhor e nosso Deus, sabendo, tomando consciência de nossas fragilidades, de nossos pecados, e ao mesmo tempo nos colocando abertos para a conversão, para a mudança de vida, porque sempre temos muita coisa a mudar, deixando-nos transformar pela graça de Deus, pelo dom do Senhor. Que a palavra de Deus que nós vamos ouvir nesse final de semana e a Quaresma que vamos iniciar na próxima quarta-feira, nos encontre realmente abertos, disponíveis para deixar o Senhor agir, renovar a nossa vida, transformar nossos corações, para que realmente aproveitemos cada instante, cada momento, para que de coração contrito e humilde sejamos transformados, renovados, reavivados na nossa vida. A todos se preparem para uma santa e bela Quaresma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani, mais uma vez, e muito obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo, um domingo animado de carnaval, e a gente se encontra na próxima semana. Até lá, tchau, tchau! Queridos irmãos e irmãs, a nossa felicidade se encontra em Deus. É nele que encontramos a paz. Por isso canta o salmista na liturgia deste domingo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Deus perdoa a culpa do pecador, livrando-o do mal, trazendo-o para a felicidade. E a alma feliz o bendiz, pois nele encontrou tudo o que precisava. Que nós também nos encontremos nos braços de sua misericórdia, que seu amor nos alcance e nos faça participar de sua felicidade, que não dura apenas um dia, mas nos atrai para a eternidade. Um bom domingo a todos e fiquemos com a Santa Missa em sua casa.